Pessoal, graça e paz da parte de Deus. Quem vos fala é o pastor Rafael Milanese, diretamente do Centro de Estudo do Seminário Teológico Ebenezer. E uma vez mais, um prazer ter você conosco aqui, você, sua casa, sua família. E como sempre, uma vez mais, aplicando o conteúdo bíblico. E por mais que os religiosos não aceitem e não gostem nem mesmo de citar essa palavra, hoje eu quero falar com vocês sobre a pessoa de Satanás. E para iniciar esse assunto, eu quero deixar claro a vocês que Deus não tem nenhum tipo de problema com a pessoa de Satanás. Para Deus, ele só é um filho desobediente e um filho rebelde. Baseado no texto de Hebreus capítulo 12, versículo 9, vai dizer que Deus é pai dos espíritos. Deus é pai dos espíritos. E se você meditar também em Lucas capítulo 24, palavras do próprio Senhor Jesus, quando disse: um espírito não tem carne nem osso, referindo-se a um demônio. Então, de início, precisamos entender que se Deus é pai dos espíritos, logo os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1,14 diz: porventura não são eles espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação? Isso fazendo menção aos anjos eleitos, porque os anjos que caíram atendem com 3 nomes, dependendo do ambiente em que eles estão. Se eles estiverem nas regiões celestiais, são chamados anjos caídos. Se eles estiverem na terra, perambulando, andando, vagando por aí, são chamados de demônios. E se eles vierem para a terra e possuírem corpos, possuírem pessoas, são chamados espíritos imundos, porque eles possuem corpos que não lhes pertencem. Então, dentre a atuação deles, um nome é definido. Por isso que muitas das vezes estamos trabalhando, batalhando contra eles, orando, determinando e nada acontece. Porque se você repreender um demônio nas regiões celestiais, nada pode acontecer. Porque lá não tem demônio. Lá eles atendem como anjos caídos. E não adianta você querer entrar num lar e querer repreender os anjos caídos que estão ali. Porque lá eles não atendem como anjos caídos, eles atendem como demônios. Não adianta você querer orar pelas pessoas e dizer: eu repreendo todos os demônios que estão aqui. Eles não atendem como demônio, eles atendem como espíritos imundos. Então, até a fonética, a palavra é muito importante sobre isso. Então, falando sobre esta questão espiritual, sobre esses seres espirituais, Deus é pai dos espíritos. Então, Deus é pai do Senhor Jesus, Deus é pai do homem, isto é, daqueles que recebem poder para serem feitos filhos de Deus, baseado em João capítulo 1, e se tornam filhos por adoção, baseado no Romanos 8,16. Através da vinda do Espírito Santo, então esse Espírito Santo é chamado, nesse aspecto, de Espírito de adoção. E nós passamos a ser feitos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus tem um único filho. Deus enviou o seu filho unigênito. Então Jesus oficialmente é o único filho de Deus. Então, tanto os anjos como os homens, eles entraram por um propósito, mas originalmente Jesus é filho de Deus. Mas a Bíblia deixa clara que Deus, ele é pai dos espíritos. O texto mais forte sobre isso é o Hebreus capítulo 12. E se você for para Lucas 24, vai ver que o espírito não tem carne nem osso. Então, Jesus está falando sobre espíritos, sobre a questão da atuação dos espíritos. E para eu poder basear esse entendimento, para eu poder deixar claro a você aquilo que eu estou tratando nesse momento agora, que Deus trata o diabo como um filho, o texto que eu uso como base é o capítulo 1 de Jó. E houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Também o quê? Filho. Também o que? Se apresentar. Então, quando o diabo vai à presença de Deus, Deus não recebe como um inimigo. Não, ele entra como um filho. Quando ele entra: oi pai, e o Senhor: oi filho, como você está hoje? Pai, vim falar com o Senhor alguns aspectos dos homens da terra. Acabou, é assim que funciona. Toda família tem um rebelde. E mesmo que esse filho venha desobedecer esse pai, venha desobedecer essa mãe, venha se rebeliar contra seus pais, ele nunca vai deixar de ser filho. Porque filho uma vez,
filho sempre. E isso é uma realidade. Tanto que o filho pródigo, lá fora, ele disse: dir-lhe-ei a meu pai, fora da casa, fora do ambiente, fora do propósito, mas ainda tinha pai. E quando o pai o recebeu como filho e não como um trabalhador. Porque pai é pai, filho é filho. E há texto para provar isso. Hebreus 12:9 é claro em dizer que Deus é pai dos espíritos. Então, se os anjos são espíritos, independente se eles são eleitos, segundo o que disse Paulo em Timóteo, ou caídos, ou condenados, como disse Pedro, não importa, todos eles têm uma origem, uma essência, e todos são filhos de Deus. E quando o diabo se apresenta na presença do Senhor, ele se apresenta com qualquer outro tipo de anjo. O texto é claro, e houve um dia em que os filhos vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também, na qualidade de quê? De filho, apresentar-se perante o Senhor, acabou. Então isso é algo muito importante. E outro detalhe importante é que o livro de Apocalipse capítulo 12 vai dizer que o diabo acusa os irmãos dia e noite na presença do Senhor. Eu quero perguntar a você que me ouve nesse momento agora, onde quer que você esteja no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja agora, você já passou um dia e uma noite na presença de Deus? Nunca. O diabo passa constantemente. O texto é claro em dizer que ele se apresenta diante de Deus dia e noite. Só que uma realidade profunda é que ele se apresenta, mas ele se retira. Porque ele não pode mais permanecer na presença do Senhor, porque não há arrependimento no coração dele. Um dos textos mais tristes sobre a pessoa de Satanás é o texto de Jó, capítulo 1, lá pelo 11, 12 em diante, que vai dizer assim: e saiu Satanás da presença do Senhor. É um texto muito triste. Quando eu leio esse texto, eu tento imaginar como foi isso, tento imaginar como foi a realidade de um ser criado e ele está saindo da presença do Senhor. Você que me ouve agora, consegue entender e compreender Satanás na presença do Senhor, o adorando em espírito e em verdade? E quem ele é hoje? Um ser que nem aqueles que o servem aceitam dizer que estão cheios dele. Então isso é algo muito forte. Ninguém quer comunhão com ele. Ninguém o aceita ele. Até mesmo os demônios, os anjos caídos, os espíritos imundos que trabalham para ele, não vivem na presença dele. Vai, fala e somem, porque ninguém o suporta. E não houve arrependimento no seu coração. E você até pode perguntar hoje, como o assunto é sobre ele, isso é importante falar. Por que razão que Deus perdoa o homem por várias vezes a sua vida, e por que razão que Deus não perdoou Satanás pelos seus delitos? Isso é uma pergunta muito violenta. Por que razão? Porque o homem foi feito alma. E mediante o seu corpo físico, ele pode levantar suas mãos, mediante o convencimento do Espírito Santo, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então ele vai nascer de novo, João 3, e receber o Romanos 8,16, o Espírito de adoção que clama Abba Pai. E através do novo nascimento, esse homem vem a Cristo, passa a viver as fases da restituição e regeneração. Só que para os anjos não houve isso. Amados, foi difícil para eles, não foi fácil para os anjos. Não foi fácil para os anjos, porque o homem, ele falhou muitas vezes, mas o Paulo disse em Romanos 8 que um ato de justiça, Romanos 5 também, um ato de justiça o coloca no propósito, e os anjos foi o contrário. Se eles cometessem um só delito, seriam eternos pecadores. Por que razão? Porque eles são espíritos e não almas. Se você ler o capítulo de número 8 de Salmos, você vai ver que é Salmos 8, na verdade, que os anjos foram criados maiores do que o homem. Por que razão? Por causa da sua essência, eles são espíritos. Também se pecam no espírito e não pecam na alma como homem. Logo, não tem como existir a remissão dos anjos, o Jesus dos anjos, o Deus amou de tal maneira que não poupou o seu filho para que os anjos cresçam. Não existe isso. Bastou um pecado, eternos pecadores. Porque os anjos, quando pecam no espírito, não pecam na alma. E como eles não têm corpos físicos, nem espírito humano, para poder ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, então, quando um anjo pecou, ele pecou e eterno pecador, porque não há remissão para eles. Não foi fácil, só que Deus balanceou. Como o homem foi feito em menor escalão e alma, Deus perdoou o homem. E como os anjos foram feitos em maior escalão e espírito, Deus não podia perdoar, porque foi uma balança justa. Deus não foi infiel nem para com os anjos e nem para com o homem. Embora
embora os demônios dizem isso até hoje. Baseado no capítulo 4 de Jó, eles dizem que não compreendem as suas fraquezas. E segundo a linguagem de todos esses anjos que caíram, eles dizem que pecaram e são o que são, porque Deus imputou neles o pecado. Se você ler o capítulo 4 de Jó, você vai ver claramente um demônio, um espírito que estava atormentando Jó, falou para Jó isso daí. Nós somos o que somos porque Deus imputou pecado nos anjos. E aí, isso não é realidade, porque Jó falou, não, Deus não imputou pecado não, vocês caíram que vocês decidiram cair, que vocês tinham livre-arbítrio desde o princípio da criação do mundo. Então isso é algo muito forte. Então o diabo, ele não chega na presença como um inimigo, não, ele chega como um filho rebelde, um filho desobediente. Pai, posso entrar? Pode, qual o problema se entrar aqui? E o texto está a dizer que os filhos vieram se apresentar, os anjos eleitos, e veio também o diabo entre eles, que é um anjo caído. Isso é algo muito forte, isso é algo muito poderoso. Então, o diabo ele se apresenta diante do Senhor dia e noite. Para quê? Para acusar os irmãos. Porque Paulo falou em Colossenses 12 que a cédula, o documento que contra nós era contrário, Cristo rasgou-a, cavando, pagando na cruz do Calvário, depositando um juízo, o sangue em juízo com o Pai no trono. Mas o problema é que nós tornamos a pecar e tornamos a dar autoridade para o diabo escrever novos documentos a nosso favor. E é esses documentos que estão relatados nossas fraquezas, nossos pecados, que dá autoridade para ele se apresentar diante de Deus como acusador dos irmãos. Porque ele jamais vai acusar o ímpio, porque o ímpio já está com ele. Ele só vai na presença de Deus para acusar os irmãos. E aí entra a obra do Paracleto, porque Paracleto quer dizer aquele que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Então o Espírito Santo foi enviado à terra como um consolador. Isso é algo muito violento, como um consolador, para que ele em nós viesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é João 8. E automaticamente ele vem interceder por nós, que é o Romanos 8, 28. Então, quando ele começa a interceder na presença do justo juiz, porque o livro de Isaías diz que o céu é um tribunal, o céu é um júri, o céu é um ambiente de juízo. Tanto que Deus está sentado no seu trono e Jesus à sua mão direita, porque o Pai, ele é chamado advogado fiel por João, e Jesus é o Pai justo juiz, e Jesus advogado fiel. E o Espírito Santo é o nosso promotor de defesa. E o diabo vem nos acusar como promotor de acusação. E nós somos o réu. E ele tem documentos oficiais que comprovam, porque Deus é justo juiz. Então não adianta o diabo ir com argumentos sem prova. Então todos os nossos pecados dão a ele legalidade de escrever documentos oficiais. De tal maneira que através desse documento ele pode se apresentar a Deus para colocar nossa vida diante de um tribunal, diante de um júri e nos colocar como réu, mesmo que nós não queremos se apresentar. Estão entendendo? Então ele trabalha de forma exaustiva, de forma constante, sem parar. Ele veio para matar, para roubar e destruir, e ele é muito mais objetivo do que muitos cristãos. Ele tem muito mais foco do que muitos cristãos. Ele é determinado. Pensa um ser determinado, um ser que tem foco, que determina, e muitas coisas ele alcança pela sua capacidade que ele tem. Ainda mais pela inconstância que muitos cristãos hoje estão vivendo. Então, para eu poder resumir esse vídeo, para não ficar muito extenso, então quando ele vai se apresentar diante de Deus, então o Espírito Santo na terra começa a tocar em nossos corações, vai e se arrepende. Ei, você pecou, ei, você falhou. Através da palavra que está em nosso coração, ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem em nós o sentimento de arrependimento e nós começamos a orar, ó Senhor, nos perdoe. Ó Senhor, tenha misericórdia na nossa vida, nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores, a melhorar, nos ajude a fortalecer nossas áreas de fraqueza. E nesse momento o Espírito Santo começa a interceder a Cristo, que é um advogado fiel, e com certeza Jesus vai advogar nossa causa. E mesmo o Pai, que é o juiz, sendo o pai do advogado, que é o Filho, eles não podem se corromper, porque Deus é justo juiz. Isso prova que se o diabo, se Satanás se apresentar diante de Deus com documentos oficiais, e ele conseguir provar aquilo, Deus não pode te absorver. Porque se Deus te absorver com provas oficiais contra a sua vida, Deus deixa de ser justo juiz. E se Jesus não levar a sério o que o diabo tem a apresentar, ele deixa de ser advogado fiel.
Então eu estou falando coisas com vocês tremendas, baseadas na teologia, que nós não pensamos às vezes, que agora, quem sabe Deus, nosso nome possa estar no documento oficial nas mãos dele, e Deus vai receber o diabo lá, e você vai fazer o quê? O que eu faço, professor? Se arrepende? Arrependimento. Então, enquanto o documento está na mão dele, Paulo falou que o documento pode ser rasgado, que o documento pode ser desapropriado da mão dele. Então, quando você falha, que ele vai te acusar dia e noite, o Espírito Santo vem trabalhando em você, te levando ao arrependimento, aleluia. E aí, meus irmãos, aquele documento que está na mão dele começa a se deteriorar, as letras começam a se apagar, aquele documento começa a ser destruído. Quando ele vai apresentar apresenta então as suas queixas contra o irmão 1, o irmão 2, o irmão 3. Quando ele vai apresentar, ele não tem, mas estava aqui, ele pecou, ele falhou. E por que não está aqui? Isso é injustiça. E o Senhor, não é injustiça? Porque eu fiz você espírito, coloquei em você mais capacidade que o homem. E porque eu perdoo o homem? Porque o homem fora feito menor do que os anjos. Nunca leu Salmos 8, 5 diante? Que os homens foram feitos menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Por quê? Por causa do arrependimento, da remissão. Então é nesse momento que o Espírito Santo começa a interceder por nós, a favor da nossa vida, ao advogado fiel. E Jesus então começa a apresentar. Ele realmente pecou, mas ele se arrependeu. E baseado na justiça da minha lei, da palavra, desse júri, se ele se arrepender, ele pode ser absorvido mediante o meu sangue. Então, aí a divindade entra num comum acordo e entra com perdão e remissão. Mas para isso, tem que haver arrependimento. Então, há muitos detalhes de atuação sobre a pessoa de Satanás. Mas se eu pudesse hoje, ou eu posso, e se você quiser me ouvir hoje, eu aconselho você a nunca viver a realidade do que o diabo viveu. Que texto triste de Jó. E Satanás saiu da presença do Senhor. É o que muitos hoje estão vivendo. Estão saindo da presença, achando que pode voltar. Um dia, o diabo fez isso também. Ah, professor, mas o senhor não crê que possa voltar? Deus é quem decide, não sou eu. Mas uma coisa é certa. Você pode perder tudo na sua vida. E eu finalizo agora minha palavra. Para aqueles que saíram da presença ou que estão pensando em sair, o Pai pode até te receber quando você voltar. Mas uma coisa é certa, a sua herança nunca mais. Porque o Pai não vai te dar outra herança. Ah, mas eu tenho minha herança. Não tem mais. Porque o mundo tem o poder de reter o que é seu. O filho pródigo, quando saiu, saiu. Voltou, voltou. Mas a herança, o mundo segurou. E na casa do Pai, nunca mais. Ele estava com o Pai, estava na mesa. O máximo que ele teve foi a sua própria roupa, o seu anel e o seu sapato. Porque o Pai não deixou ele sair com isso. Porque o Pai sabia, ele vai voltar sem nada. E nem se for um sapato no pé, um anel no dedo e uma roupa para vestir, ele vai precisar ter aqui. Porque o Pai sabia, ele vai sair. E a herança que preparei para ele, nunca mais eu preparo. E assim funciona a vida de muitas pessoas em que estão saindo da presença de Deus e quando voltam, acham que voltam onde eles estavam. Não. A sua herança, a sua autoridade, a sua postura nunca mais será a mesma. Então eu te dou um conselho hoje. Escolha não sair da presença. Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Grande abraço.